Olá, hoje vamos falar um pouquinho sobre tipo de fração. A fração ela pode ser própria, imprópria ou aparente. Qual que é a diferença entre essas três frações? Bem, a fração própria é quando o meu numerador ele é menor que o denominador. Numerador menor que o denominador. Eu tenho uma fração aqui 2/5. Representação dela, meu inteiro foi dividido em 5 partes. 1, 2, 3, 4, 5. Dessas 5 partes eu quero quantas? 2, por isso que eu pintei 2. Fração 4/7, ela também é uma fração própria, porque o numerador é menor que o denominador. 4/7 quer dizer que meu inteiro foi dividido em 7 partes. Dessas 7 partes eu quero apenas 4, então eu pintei só 4 partes. Fração imprópria é o contrário da própria. A fração imprópria, o numerador, ele tem que ser maior que o denominador. Numerador maior que o denominador. Fração 3/2 quer dizer que meu inteiro foi dividido em 2 partes e eu quero quantas? 3. Então, eu pego meu inteiro e divido ele em 2 partes. Só que, se eu pegar um único inteiro e dividir em 2 partes, eu só tenho 2. E eu quero quantas? 3. Então, quer dizer que eu tenho que fazer mais um inteiro, dividir em 2 partes. Só que dessas 2, eu vou preencher uma. Então, eu tenho 1, 2, 3 partes. Observe que a fração imprópria, eu tenho o inteiro mais alguma parte. Eu tenho o inteiro mais uma parte desse inteiro. Fração 8/5 também é considerada uma fração imprópria, porque o numerador ele é maior que o denominador. Meu inteiro foi dividido em 5 partes, tá? Aqui as 5 partes. Dessas 5 partes eu quero quantas? 8. Então, eu pintei 5 aqui, falta mais 3. Coloquei mais um inteiro, dividi ele em 5 partes, pintei mais 3. Totalizando as 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Fração aparente. A fração aparente é quando o meu numerador ele é múltiplo do denominador. Fração aparente é quando o meu numerador é múltiplo do meu denominador. O que isso quer dizer? Que se eu dividir o numerador pelo denominador, vai dar uma divisão exata. 12 dividido por 6, 2. 16 quartos. 16 dividido por 4, 4. Representação. Primeira fração 12/6. Quer dizer que meu inteiro foi dividido em 6 partes. Tá lá 6 partes. Dessas 6 partes eu tenho que pintar 12. Então, eu pintei 6 aqui, mais 6 aqui. 16 quartos. Quer dizer que meu inteiro foi dividido em 4 partes. Tá aqui as 4 partes. Dessas 4 partes, eu quero quantas? 16. Então, eu precisei de mais de um inteiro. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Então, repetindo, fração própria é quando o meu numerador é menor que o denominador. Fração imprópria, quando o meu numerador é maior que o denominador. E fração aparente, quando o meu numerador ele é múltiplo do denominador. Ou seja, se eu dividir o numerador pelo denominador, dá uma divisão exata. Obrigada, pessoal!